Então, bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a segunda fase do modernismo em relação à prosa, mais especificamente falando sobre as características e sobre os autores dessa geração. Você quer começar falando? Posso começar, a gente faz um resgate, né, Do do que foi contexto, né? o contexto. Uhum. Pessoal, a gente passou pela primeira etapa do modernismo no Brasil, né, que foi desde a Semana de Arte Moderna de 22 até o início dessa segunda fase, que a gente diz que começa em 1930, mas essas coisas na história, elas não são estanques, né, elas não acontecem pontualmente. Em 1930 começa todas as características da segunda fase. Não. As coisas elas vêm acontecendo, né? E a gente tem no mundo vários acontecimentos que estão se desenvolvendo, né? Da marcha sobre Roma, né? Que a gente teve lá um pouquinho mais para trás na Itália, que é uma característica do surgimento do fascismo. Dentro dessas características dos regimes totalitários, a gente tem a ascensão do nazismo, né? A gente tem uma influência muito grande também na Espanha, com o franquismo. São vários lugares do mundo que estão vivendo essa totalitarização. A gente tem o futurismo como um movimento que vai ser muito utilizado dentro dessa representação dos regimes totalitários. Então, assim, o mundo está vivendo um momento tenso, tá? É um momento de mudança, é um momento de ostracismo social. Os países que sofreram muito com a Primeira Guerra, eles estão em um momento de hipernacionalização, né? De tornar o Estado Nacional a coisa mais importante do mundo. E isso vai fazer com que diretamente haja uma rejeição ao estrangeiro, né? Um outro fator muito importante que a gente vê, como foi falado na última aula, é a crise de 29, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York e como que isso trouxe consequências desastrosas para o mundo todo, né? Isso já é um indício de globalização, né? A gente vê que a crise ela afeta o consumo em vários lugares, inclusive no Brasil, tá? A gente vai ter uma perda milionária de sacas de café, né? A gente vai ter nos Estados Unidos um regime de recessão por conta dessa quebra da bolsa, né? E no Brasil, mais particularmente, a gente tem o início da Era Vargas, né? Que é o início do governo de Getúlio Vargas e tem uma característica muito clara de nacionalização também, de transformação do país em uma política de nacionalismo, de populismo, né, que também vai levar a gente nessa mesma direção dos regimes totalitários. Porém, essa nacionalização ela não traz, de fato, um olhar para o Brasil da maneira como o Brasil merece, porque é parcial. E aí a gente vê que uma parte do Brasil que é muito importante, que é o Nordeste brasileiro, o sertão, os problemas que assolam essa região do Brasil vão ficar esquecidos pelo governo mais uma vez. E aí a gente tem a denúncia social surgindo para trazer exatamente o olhar para essa população que é tão sofrida e tão esquecida durante toda a história do Brasil. Até hoje, né? A gente vê que o Nordeste brasileiro sofre muitas vezes com preconceito e falta de investimento. Esse aí, então, a gente já pode começar a pensar nas características, né? Que aí a gente percebe a mudança do contexto em relação ao tipo de literatura. Então, a gente viu que no início do século, a intenção da literatura, né, na geração de 20, lá com a semana de 22, era aquela questão do impacto, do choque, de combater as convenções que existiam até aquele momento. Na geração de 30, se diz que é
a fase de consolidação. Então, eles não têm mais aquela preocupação de quebrar todos os paradigmas estéticos, conceituais das escolas anteriores. Agora, eles têm uma preocupação maior com o envolvimento social, com as questões políticas, com as denúncias, né? Por isso, essas características que estão sendo listadas aí, que a gente vai explicar um pouquinho melhor cada uma delas, né? Então, esse contexto histórico que mudou bastante do início da década de 20 para a década de 30, causa também uma outra percepção em relação à literatura, em relação às artes. A arte denuncia o mundo, pessoal. E a literatura, ela é muito importante porque ela é uma manifestação escrita dessa arte. Então, é quase como se fosse uma forma de você manifestar contra os problemas sociais. Isso na escrita fica muito claro, muito mais evidente do que muitas vezes uma arte plástica, né? Então, a literatura, ela detalha muito bem esse momento. A gente vê em várias obras do Jorge Amado, do Graciliano Ramos, né? A gente vê com detalhes os problemas sociais e como que isso afeta a dinâmica da vida na população, né? Então, em relação ao que eu falei sobre eles já não buscarem romper com todo o passado, é essa questão da influência do realismo, né? Então, eles vão ter algumas características semelhantes a essa escola literária, como a objetividade, a denúncia social, a crítica, né? Então, eles vão ter certa influência. Aqui, não é mais aquele experimentalismo estético. A intenção aqui é conseguir conciliar aquilo, o tradicional, aquilo que já existia, com uma nova forma de ver a literatura, uma literatura mais preocupada com a sociedade. Então, essa primeira característica como influência do realismo. A outra característica é o regionalismo. Esse professor Mossi já estava explicando um pouco agorinha, né? Que é esse novo olhar para o Nordeste, por exemplo. Então, a literatura, nesse momento, vai focar um pouco mais nessas regiões que são mais... Como que fala? São regiões bem, assim, é porque a gente não tem só o Nordeste, no caso, né? A gente também vai ter as obras que vão falar do Rio Grande do Sul, mas quando a gente fala do foco do regionalismo, é porque vai tratar da realidade local, né? Então, assim, no Nordeste brasileiro, o que a gente tem como realidade local? A seca, a fome, a miséria, né? As mudanças climáticas muito fortes. O Matheus colocou aqui, eu vi um site chamado A Segunda Fase de Neorrealismo, exatamente, é o que a professora Mircea acabou de falar, a gente vai ter um resgate desse aspecto analítico da literatura realista, né? Diferentemente do realismo, não é só um experimentalismo, é uma forma de você construir uma identificação com a intenção de provar uma tese. Não é um romance de tese mais. Aqui é um romance que vai trazer uma denúncia social, é um romance que vai trazer a constituição geográfica, para mostrar os problemas reais que as pessoas estão vivendo, só que de um ponto de vista literário, né? Ou seja, verossimilhante, né? Isso, eles vão buscar mais uma análise da situação também, né? O que eu estava tentando explicar era a questão de um olhar para os pontos menos favorecidos, né? Que isso vai acontecer tanto em relação ao Nordeste quanto em relação ao que eles chamam de ciclo do Sul, que é essa parte que vai falar do Rio Grande do Sul, que eu vou comentar depois um dos autores, mas o foco não vai ser mais para a burguesia, para as classes sociais mais altas. O foco aqui vai ser justamente para essa população menos favorecida. Então, quando eu estava falando do regionalismo, eu queria falar que é importante a gente pensar regionalmente para olhar as dificuldades específicas daquela região. Então, por exemplo, no Nordeste tem a relação da miséria, da fome, está muito associada ao clima que eles estavam vivendo, né?
Então, não era apenas uma situação econômica, política, tinha outros pontos também. Quando tem lá no Rio Grande do Sul, né, no Círculo do Sul, já são outras questões que nós vamos ver, né? Então, apesar de ainda trazer esse olhar para as sociedades mais pobres, a questão do clima já não é mais o relevante. Então, a gente vê uma questão mais econômica mesmo, né? Uma questão mais da organização social e como que foi composta a nossa sociedade, né? Então, a gente vai ter esse olhar regional para a gente olhar mais especificamente o que acontece em cada região, o que está afetando as pessoas daquela região, né? Então, isso permite um olhar mais apurado, porque quando a gente coloca assim, sem especificar um local, a gente não consegue individualizar, né? A gente não consegue perceber quais são as dificuldades. Então, por exemplo, é o que acontece quando os estrangeiros falam do Brasil, né? Então, você já deve ter visto em filmes colocar que a floresta amazônica está no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Porque eles entendem que o Brasil é tudo uma coisa só. Então, eles pegam ali os pontos-chave, o que eles conhecem, e misturam ali tudo. Então, a intenção aqui não é essa, não é misturar todo o Brasil, é fazer essas coisas mais específicas, e em profundidade na realidade brasileira. Pode falar, Marci. Não, e aí nessa questão que você está falando, né, e na realidade social, cultural e econômica, como você colocou aqui, são aspectos muito importantes da gente detalhar mesmo, porque quando a gente fala de economia, a gente vai falar de como a população está sobrevivendo. Quando a gente fala de cultura, a gente vai ver aspectos do pensamento, né, e social da questão da organização mesmo, né, de todos os fatores. E quando a gente fala, por exemplo, de uma obra que a gente vai citar lá na frente, que é o Vidas Secas, a gente vê que essa realidade social, ela até hoje permanece. Tem um documentário do Profissão Repórter que você assiste, ele é de 2015, você assiste, parece que você está lendo o livro Vidas Secas, porque essa realidade social permanece do mesmo jeito. Muito bom. E a última a outra característica que também tem relação com essa questão da denúncia é a valorização da cultura brasileira. Então, algo que permanece em relação ao modernismo é essa valorização. Então, aqui a gente vai perceber a continuidade, que não há uma quebra total do modernismo da geração de 20 para a geração de 30, e sim uma continuidade, um aprofundamento, um amadurecimento, né? Eu costumo fazer a associação do modernismo com as fases da nossa vida. Então, lá na primeira fase, eu associo com a adolescência, porque tem a questão do rompimento com as autoridades, né? A construção de uma identidade, o choque, o embate, a rebeldia, tudo isso tem muito a ver com a adolescência. A segunda fase é a fase adulta. Então, aqui a gente vai ver um amadurecimento. Não é que rompe completamente com o modernismo, mas eu vou amadurecer as questões. Então, algo que permanece muito forte nessa segunda fase é justamente esse ponto, que é se voltar para a cultura brasileira, mas com um olhar mais apurado, com esse olhar mais crítico, envolvendo todas as questões da cultura brasileira e não só trazer o exótico, o diferente, e sim o real. E como que o Brasil reflete também o que está acontecendo no mundo, né? Então, muito bom isso aí. E a última é a temática cotidiana e a linguagem coloquial, que é também uma das características básicas, né, do que a gente vai ver no modernismo. Então, o que os personagens não são grandes heróis, etc., são pessoas comuns, né? E daí a preferência também por essa linguagem mais coloquial, porque eu estou representando pessoas comuns. Isso, é um projeto político também, né, pessoal, dos artistas, traduzir para o português brasileiro uma linguagem que muitas vezes era escrita para uma elite que ainda representava um público europeizado, né? Então, trazer para o povo mesmo que a leitura é um projeto político também que a gente vê sendo constituído nesse momento. Joia.
Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre alguns autores, né? Não vamos falar de todos, da lista dos principais, aqui eu acho que eu excluí 2 autores, mas peguei alguns mais representativos para a gente falar um pouquinho para vocês. Então, o primeiro que eu queria falar para vocês é sobre a Raquel de Queiroz, que é essa senhorinha aí, né? Que foi eleita uma das ocupantes da Academia Brasileira de Letras. Então, ela tem um processo de escrita muito longo, né? Você está vendo aí que a foto dela é colorida, ou seja, ela não tirou essa foto lá na década de 30. Ela começou nesse período, mas ela vai se manter até quase a data do falecimento, né? Ela escreve por muito tempo, por muito tempo. Então, a literatura dela, as obras dela, é bem vasta, bem ampla. Ela vai escrever ainda para jornal e outras mídias, né? Então, ela inicia muito cedo, né? Aos 16 anos, ela já começa a produzir os seus livros, bem em formas muito antagônicas. Nesse momento, ela vai, né, nesse momento da década de 30, ela vai se afiliar ao Partido Comunista, assim como muitos outros escritores da época. E o primeiro livro, o livro dela, que é o mais conhecido, que é o 15, vai ser uma das obras-primas da geração de 30. Vai ser um dos mais representativos, porque vai trazer tudo isso que a gente tem falado lá na questão, né, daquelas características gerais, mais algumas características da própria Raquel de Queiroz, que é o regionalismo, que inclui nas características gerais, a denúncia social, mas ela também vai trazer alguns traços autobiográficos, né? Então, ela vai compartilhar parte da vida dela. Claro que ela não vai falar, eu fiz isso, aconteceu isso comigo. Mas na vida dos personagens, ela vai colocar alguns detalhes que aconteceu com ela mesma. Inclusive no 15, porque ela também passou por esse processo de retirada, né, dos retirantes. Você quer falar um pouco dela? Assim, eu posso passar? Pode passar para fazer a leitura, né, do trechinho que você selecionou. Aí eu coloquei esse trecho aqui de O 15. Eu posso ler, se você quiser. Posso, ou pode. Só vou falar do título, aí você lê, tá bom? Esse título, o 15, vem do ano de 1915, que foi um ano que teve uma seca muito grande no Nordeste, que causou a perda de muitas plantações, muitas fazendas se viram assim destruídas, e que provocou a saída de várias pessoas do lugar em que eles viviam para um outro lugar, né? Pode ler agora. Eles tinham saído de véspera, de manhã, da canoa. Eram 2 horas da tarde. No colo da mulher, o Duquinha também era só osso e pele e levava, com um gemido abafado, a mãozinha imunda, os dedos ressequidos, aos pobres olhos doentes. E com outra, tateava o peito da mãe, mas num movimento tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa do que um gesto. E foram andando à toa, devagarinho, costeando a margem da caatinga. Bem, nesse trecho aqui, pessoal, eu acho que é muito interessante a gente observar algumas características que a gente vai ver durante toda essa obra, né? A caracterização física, né? O retrato, né? Alguns adjetivos que são escolhidos para mostrar exatamente a constituição física do imigrante, né? Das pessoas que moram no sertão, que passam por essa situação. Então a gente vê que o Duquinha, né, era só osso e pele, né? A forma como que ele levava a mãozinha imunda, ou seja, porque não tinha todo aquele cuidado com a higiene, né? Os dedos ressequidos, os pobres olhos doentes, né? Tateava o peito da mãe, mas num movimento tão fraco e tão triste que era mais uma tentativa do que um gesto mesmo, ou seja, ele estava tão fraco por não se alimentar, né?
que ficava essa expectativa de se chegar à amamentação, no caso, né, mas não tinha. E, por fim, aqui nesse trecho, né, foram andando à toa, devagarinho, costeando a margem da Caatinga. A gente vai ver muito essa figura de estar andando como se você não tivesse um objetivo. Porque a realidade é tão destruidora que te tira, de certa forma, você está em processo de caminhada, de sair de um lugar para o outro, mas você fica perdido por conta das condições que são muito fortes, né, para as pessoas atravessarem. Aí esse livro ele vai ter dois focos, dois focos narrativos. Um que é o dessa família, que é a família do Chico Bento, que vai fazer essa travessia, essa caminhada até chegar em campos de concentração na capital. Esses campos de concentração recebiam esses migrantes para tentar uma tentativa de acolhimento, mas ainda não tinha condições muito boas. E o outro foco é um foco na cidade. Esse outro foco vai trazer a visão urbana, né, da chegada desses migrantes, da chegada desses retirantes, e como as pessoas se sentiam em relação a isso e as dificuldades que eles também tinham. Que aí vai ser sobre o olhar de uma professora, que também tinha uma bem à frente do tempo dela, muito parecida com a própria Raquel de Queiroz, que vai se compadecer dessa situação e vai tentar lutar também por eles. Tranquilo até aqui, pessoal? Tá, sim. Sim. Mas você quer começar falando do Jorge Amado? Posso falar. O Jorge Amado, pessoal, é um autor também que viveu bastante tempo, né? A gente vê que essa foto dele também é uma foto mais recente, e isso traz para a gente uma vastidão de obras dele que são muito interessantes. O Jorge Amado, ele vai fazer ele tem uma escrita que é muito voltada para Bahia, né? Ele é baiano e ele observa que... Tudo bem? Uhum. Um barulhinho. É a cadeira. Ah, tá. Então, ele vai voltar esse romance dele para características da sociedade baiana da época. E quando a gente fala, pessoal, dessa sociedade baiana, na Bahia está lá no Nordeste, a gente tem outros problemas sociais que ele vai denunciar, tá? Então, é muito interessante a gente observar que ele vai denunciar o coronelismo, tá? De uma maneira muito forte, muito bem escrita. Por exemplo, na novela Tieta do Agreste, que ele escreveu, né, o livro Tieta do Agreste, a gente vai ver essa constituição, a gente vai ver o problema dos meninos de rua, né, do abandono, na obra Capitães da Areia, a gente vai ver o problema a malária, né, que é a doença que ele aborda. Acho que é a malária. Que é a malária também nessa obra, e ele tem inúmeras outras obras que vão trazer problemas pontuais que a gente vai ver nessa sociedade. E eu acho que entre as coisas que é muito interessante é que ele mostra isso acontecendo no dia a dia urbano da cidade, e como que esses problemas vão afetar a realidade do povo. Então a gente vai ver, por exemplo, a questão da prostituição associada ao coronelismo, como que os coronéis eles governavam certas regiões, né? Mas não por um governo autêntico, tá, pessoal? Mas pela força da imposição. Tá? Isso também é uma característica de regime totalitário que a gente está vivendo dentro do Brasil. São pessoas que têm muito dinheiro e têm influência política e que usam dessa influência para se tornarem quase donos dos lugares e das pessoas que estão por ali. Então, falar no coronel que é um título que está ligado ao militarismo, mas muitas vezes eles não eram coronéis, né? Mas é só o título do poder mesmo. Né? Faz com que eles mandem
matar pessoas, faz com que eles tenham inúmeras prostitutas para eles, né, para que eles aliciem algumas crianças. Então, assim, vai ser uma série de problemas que vão estar intricados com essa figura do coronel. Um outro problema que a gente vê, como eu falei, que é a questão do abandono na obra Capitães da Areia, a gente vai ver que os meninos de rua, eles vão se organizar em pequenas milícias, né? E aí, a partir dessa união entre esses meninos, eles vão cometer crimes, né? Eles vão causar problemas sociais, e nessa obra a gente vai ver a constituição dessa sociedade que abandona o menino na rua e que esse menino vai voltar para a sociedade como um problema, né? Então, assim, existem inúmeras coisas que a gente vai ver nas obras do Jorge Amado. Então, eu coloquei para vocês que ele vai ser dividido em 3 fases, né? Como o professor Márcio falou, ele também vai ter uma vida longa, graças a Deus, né? Que vai poder produzir por muito tempo. Durante muito tempo, ele vai ser o escritor brasileiro mais lido do mundo, né? Então, ele vai ser reconhecido internacionalmente. E aí, a gente vai ter essas 3 fases, porque isso acontece muito com quem produz por um longo tempo, né? Então, durante a juventude, tem uma certa visão da vida, e à medida que vai envelhecendo, vai tendo outras preocupações. Então, aqui a gente vai ter essa primeira fase, que é essa preocupação, como está escrito aí, com o proletário, é uma fase mais voltada para as mazelas sociais, econômicas, que vai ser o caso do Capitão de Areia. Um outro momento vai ser esse momento do ciclo de cacau, que ele vai trazer uma outra relação, né? Como que a economia ele também influencia as pessoas, que vai ser o caso de Gabriela Cravo Canela, e vai ter também ainda esse momento final de crônicas de costumes. O que são as crônicas de costumes? São aquelas que vai retratar os hábitos, as culturas locais, e não tanto a questão da denúncia social, mas ela vai tentar fazer tipos sociais, né, tipos representativos. Então, por exemplo, lá no romantismo, quando a gente tinha os romances de costume, eram romances bem leves, bem suaves. Jorge Amado, como ele já é da geração de 30, apesar dele trazer essa caracterização, não vai ser tão suave. Vai ser o caso do Tieta, que o professor Márcio falou. A gente tinha até pensado em trazer a abertura para vocês verem, a abertura da novela, porque foi televisionada, né? Ele foi adaptado para televisão. Só que eu desisti, porque eu fiquei pensando que os nossos tempos são outros, o que era aceito para passar em rede nacional há uns anos atrás era uma coisa, o que é aceito hoje é outro, né? A abertura ia comprometer a gente em termos de exibição de nu mesmo, né? Então, assim, a abertura da novela era feita com uma mulher nua, tal, mostrava várias partes do corpo dela, e eu acho que se a gente exibisse aqui, criar provas, né, contra a gente. Mas, assim, tá aí para todo mundo que quiser ver, tem no YouTube, e eu acho que essa novela foi muito bem adaptada, teve a Beth Faria como personagem principal, né? Tem uma das personagens mais bem caricaturizadas da televisão brasileira, que é a Joana Fon como a Perpétua, né? Aquela mulher religiosa que é bem severa com os costumes, com a tradição. A Tieta, que já foi uma prostituta, mas que volta como uma mulher de sucesso, que se fez na cidade, né? E volta, olha só que interessante, a Tieta, ela volta como uma mulher segura de si, com poder aquisitivo, para enfrentar exatamente um coronel, né, que tinha uma influência muito grande na cidade, inclusive ele tinha as rolinhas, né? Rolinha é um nome que a gente dá para pombo, né? Mas de estimação, mas essas rolinhas eram as meninas, as adolescentes, que serviam sexualmente a ele, né? E a gente vê isso adaptado na novela de uma maneira genial, brilhante, né, que é uma coisa muito forte desse momento e que até hoje existe, né? De certa forma, a gente vê a aliciação no
no interior de uma maneira muito forte ainda. Aliás, muitas coisas, pessoal, que a gente acha que não existe, ainda existem, né? A escravidão, né? Essa aliciação de menores, a prostituição infantil, né? Isso no Nordeste ainda é uma marca muito forte. Não só no Nordeste, no Brasil todo, mas lá, que é do que a Todas gente... as regiões que são vulneráveis acontece, né? Isso. E aí, por que a gente queria trazer a abertura, né? Não só para mostrar, olha, gente, teve na televisão, mas porque eles conseguiram relacionar, fazer uma integração com algumas das características da obra, que é a questão da paisagem, né, do natural, que é muito forte em Jorge Amado, né? Ele caracteriza muito a situação, o cenário, ele faz muito bem esse cenário. E a integração dessa mulher, né? O próprio nome que ele dá, né? A Tieta do Agreste. Então, não é de qualquer lugar. Então, ele faz essa integração entre a mulher que é colocada ali e como ela é formada nesse ambiente. Então, aqui a gente vai ver, né, nessa geração de 30, como que o ambiente forma os seres humanos. Então, era legal ver isso na abertura. Aí, se vocês quiserem ver por conta e risco de vocês veem depois, mas eu não vou colocar, não. Eu vou passar para o trechinho. A gente não escolheu o trechinho de Tieta, tu trouxe de Capitães de Areia. Aí você quer ler, Márcio? Você quer que eu leia esse? Posso ler. Não deixam os pobres viver. Não deixam nem o Deus dos pobres em paz. Pobre não pode dançar, não pode cantar para o seu Deus, não pode pedir uma graça a seu Deus. Sua voz era amarga, uma voz que não parecia mãe de santo, Dona Ninha. Não se contentam de matar os pobres à fome. Agora tiram os santos dos pobres e alçava os punhos. Pedro Bala sentiu uma onda dentro de si. Os pobres não tinham nada. O padre José Pedro dizia que os pobres um dia iriam para o reino dos céus, onde Deus seria igual para todos. Mas a razão jovem de Pedro Bala não achava justiça naquilo. No reino dos céus seriam iguais, mas já tinham sido desiguais na terra. A balança pendia sempre para um lado. Esse texto aqui, esse trechinho é muito legal, porque ele resgata também uma questão que é muito forte, a religião como uma forma de se justificar a pobreza aqui na Terra. E a inconformidade do Pedro Bala, que é o personagem principal, né, com essa desigualdade. Você parou por causa do cachorro, né? Isso. Então eu vou continuar falando enquanto o cachorro termina a fala dele, tá? Gente, então aqui esse texto não foi escolhido aleatoriamente, mas sim porque ele é uma fala que vai resumir essa questão da denúncia social, porque ele fala claramente o problema, né? Que claramente essa desigualdade social que a gente vai ver tão acentuada até os dias de hoje. Então a gente tem uma camada da população que ela não tem acesso a coisas básicas. Então ali a reclamação que eles não, né, está sendo tirado do pobre até o direito de desenvolver a sua religião, né? Até o Deus do pobre não pode. Então aqui a gente tem a figura da Dona Ninha, que é uma mãe de santo, e aí esse trecho é um trecho que tem algumas represálias a essa religião, que é uma religião de matriz africana, que até hoje sofre preconceito, né? E que nesse momento está falando, mas que é aquele que está ligado às classes mais baixas, né? E aí fala, eu não tenho direito nem de rezar para o que eu acredito, né? Aquilo que eu fui formada. Então é aquilo que está sendo retirado tudo do pobre. E aí o Pedro Bala, que é uma criança, né? É um dos líderes da milícia, né? Que o Moacir citou, que essas crianças abandonadas elas vão se juntar e vão formar esse grupo de autoproteção e de sobrevivência. Então, aqui a questão é a sobrevivência deles, porque imagina uma criança sendo jogada no mundo sem acesso a questões de sobrevivência básica, né? Como uma moradia, como um alimento. Então, o que acontece com elas, né? Então, desde muito cedo, essas crianças são colocadas nesse questionamento de que há uma desigualdade social, de que não é justo com todo mundo, que nem todo mundo tem acesso a alimento, a agasalho,
né? Então, A aqui a gente... moradia, né? No caso aqui do Capitães da Areia, eles vivem em lugares adaptados. Os meninos se juntam e moram num galpão durante um tempo. E aí depois eles ainda sofrem com o problema da malária, que tem um nome específico na obra, que é uma doença, como eles chamam, mas eles têm que se separar. Né? O Pedro Bala ele vai perder a namorada o contato com a namorada porque ela pega. Eu não vou ficar falando para quem for assistir o filme ou ler o livro não ter nenhum spoiler, né? Mas, enfim, de uma maneira geral, a gente vê que essa Constituição disso, como a professora Mircea falou, eles buscam uma forma de sobrevivência, e a sobrevivência que eles vão buscar vai levar eles para a criminalidade, né? E a imposição desse grupo dentro da sociedade daquele lugar vai ter um impacto muito grande. Eles são respeitados, inclusive por outros bandidos, né? O Pedro Bala ele se constitui como uma figura muito forte, né, na região. E a gente vê como que várias coisas são colocadas para mostrar essa exclusão que algumas pessoas sofrem, como a própria doença, né, que eles vão ter, que vai ter a epidemia, né, e essas pessoas vão sendo excluídas da sociedade. Eu vou passar para o próximo, que é o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um dos escritores de grande destaque da literatura nacional. Ele também vai ter algumas obras muito importantes, como a que o professor Moacir já citou, que é Vidas Secas, que é uma das obras que é indicada na Matriz do Paz e que muito frequentemente cai no Enem também, tá? Então, Graciliano Ramos é um que o Enem adora colocar, porque ele é muito representativo desse período e os textos, eles são muito claros em relação ao que ele está apresentando, ao que ele está criticando. Então, algumas das características dele é a visão crítica das relações humanas. Então, aqui, tanto ele quanto o Jorge Amado, a Raquel de Queiroz, vai trazer essa busca por revelar não apenas a questão social como um todo, mas também como que essas pessoas se relacionam individualmente. Então, as relações humanas, elas vão ser muito focadas na obra, tanto de Graciliano quanto da Raquel de Queiroz. E é um ponto importante que a gente vai mencionar quando a gente estiver falando ali de Vidas Secas. Vai trazer o realismo crítico, né, que é uma característica geral dessa geração, e uma preocupação com a linguagem. Então, Graciliano Ramos, ele vai escrever e reescrever a sua obra várias vezes até chegar naquele ponto que ele quer produzir de fato, né? Então, é um trabalho bem apurado. Ele vai trazer alguns elementos de escrita diferentes, como a questão do discurso, o discurso indireto livre, que é uma mistura entre a fala do narrador e a fala do personagem. Elas vão se misturar. Não vai ter uma definição clara de quando é o personagem que começou a pensar aquilo, né? Vai estar tudo ali intricado. Na fala do narrador vai estar embutido o pensamento do personagem, que é uma variação do que a gente tinha. Não era muito comum esse tipo de escrita, e vai ser muito comum aqui em Graciliano Ramos, principalmente em Vidas Secas. E aí eu coloquei esse trecho que é a própria fala do Graciliano, que é: qualquer romance é social. Mesmo a literatura Torre de Marfim é trabalho social, porque só o fato de procurar afastar os outros problemas é luta social. Então, o que ele está falando aí? Né? O que é esse romance Torre de Marfim? O romance Torre de Marfim era um termo utilizado para essa literatura tranquila, né? Essa literatura que se preocupava apenas com a estética, essa literatura que era apenas sentimental, né? Essa literatura um pouco menos engajada, né? Então era uma forma de criticar, né? Uma Torre de Marfim porque está lá só bonitinha, mas que não tem tanta utilidade. Então hoje a gente tem vários
vários textos que poderiam ser encaixados como essa Torre de Marfim, porque são aqueles, né, aqueles poeminhas bem bobinhos, uns romances bem bobinhos que não mostram o que de fato acontece na nossa realidade. E aí ele fala que toda literatura é social, porque o fato de eu esconder essa parte social também é uma forma de eu revelar qual é o meu posicionamento, né? Então, se eu tento afastar os problemas, né? Se eu sou essa, eu não eu quero afastar os problemas, eu quero dizer o que não acontece, é uma forma de eu falar como eu me sinto em relação à sociedade. Então, a gente viu, desde algum tempo, alguns agentes políticos, né, alguns agentes do governo, tendo justamente essa reação. Ah, gente, não tem problema nenhum, né, vai passar logo. Isso também é uma forma de agir politicamente, de agir socialmente, mas essa forma de tentativa de alienação, né? É Então, a mesma história do é uma gripezinha só, né? Isso também é um posicionamento político muito forte. Então, eu não queria citar diretamente, né? Mas não, eu adoro. Eu acho que a gente precisa trazer para nossa realidade, porque essa, por exemplo, o parnasianismo, pessoal. O parnasianismo ele podia falar só sobre vasos gregos, vasos chineses, deuses gregos, porque eles não passavam fome. Eles eram abastados. Então, o fato de você se colocar. A temática que você aborda demonstra muito bem o seu lugar social. Né? Tem uma música dos, acho que é dos Mutantes, Panis et Circenses, que o refrão dela é: as pessoas da sala de jantar estão ocupadas em nascer e morrer. Essas pessoas da sala de jantar são essas pessoas que têm todo dia comidinha na mesa, né? As pessoas que só precisam se ocupar com nascer e morrer. São pessoas que têm tudo. Então, essas pessoas não vão abordar esse tipo de fato social que o Graciliano Ramos vai colocar. Elas não precisam. E isso é uma denúncia do lado de onde elas estão. E não se enganem, a gente vive numa luta de classes sociais, sim, porque algumas pessoas vão querer chamar atenção para esses problemas que ele vai trazer, e outras pessoas vão tentar embaçar, né? Vão tentar colocar um pano, uma cortina diante da realidade social, porque para eles isso não é interessante. isso, né? Então eu tô pegando aqui, eu vou colocar para vocês. A música é do Caetano e do Gil. Eu vou deixar só aí no chat, tá, gente? Porque hoje não vai dar tempo. A não ser que o Moacir queira interromper e a gente continuar na própria Não, eu parte. acho que é bom a gente terminar essa parte logo hoje, Tá. né? Tem Então muita vamos coisa lá. para fazer. Eu coloquei só para vocês ouvirem depois, né? Se vocês quiserem. Então vamos continuar. Graciliano Ramos é mais um dos que vai ser engajado politicamente. Olha a cara dele, ó, homem bonito, né? Homem sério, formoso ali, né? Ele vai ser um dos escritores engajados politicamente, vai chegar a ser preso, né? Um preso político, porque ele vai. A luta dele não é só uma luta de escrita, é uma luta que vai mesmo para a questão política. Ele vai tentar a nomeação em cargos, etc. E disso tudo vão surgir algumas obras dele abordando questões, né, políticas e sociais, que a gente vai ver, por exemplo, agora nesse trechinho de Vidas Secas. Pode ler, Moacir. Hoje você é o leitor do dia. Tá. Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Conteve-se. Notou que os meninos estavam perto. Com certeza iam admirar-se, ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades.
Chegaram naquela situação medonha e ali estava forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Nesse trecho aqui, a gente vê muito aquilo que a professora Micéia falou, né? Da mescla dos discursos, né? A gente vê trechos que é o próprio Fabiano falando e trechos sendo colocados junto com a narração, uma narração externa. Esse trecho, pessoal, ele é muito bom, tá? Aliás, esse livro todo, não tem trecho que seja ruim nele, é muito bom. Mas esse trecho aqui a gente consegue ver algumas coisas que são muito fortes nessa obra. A questão da zoomorfização, né? Que a gente vê zoo da palavra do grego, né? Vai lembrar a gente do animal, né? É vida, mas lembra a gente dessa transformação em animal. Zoomorfização é você transformar o homem em um bicho. E antropomorfização também vai acontecer na obra com a cadela baleia, que é transformar um animal em características humanas. Nesse caso aqui, o Fabiano está se colocando como um cabra, né? Cabra, a gente tem aqui duas interpretações. O cabra da peste, né? Aquele cara que é durão, mas também dá a interpretação de cabra, de um animal, um bicho, né? Então, o Fabiano, ele passa o tempo todo da obra nesse dilema, se ele é um homem ou se ele é um bicho. E a própria forma dele se colocar como animal mostra as dificuldades que ele tem no dia a dia como ser humano. Ou seja, ele tem dificuldade de falar, né? Ele não sabe expressar bem o pensamento dele, ele não sabe expressar a fala. Ele muitas vezes é colocado durante a obra que ele simplesmente murmura, né, com as pessoas. Né? Eles não se comunicam muito. Missão, eu acho que se a gente fosse fazer uma análise para outra aula, eu acho que seria muito legal a gente dar uma aprofundada, né? Você travou. E os cachorros estão latindo muito agora. Naquela ideia de fazer a leitura. Então, meninos, a gente tinha combinado, aliás, com vocês, a gente tinha só perguntado se vocês tinham interesse, né? Eu deixei o formulário de interesses de vocês, para saber se vocês tinham disponibilidade e vontade de fazer parte de um clube de leitura, ou alguma coisa nesse sentido. Como Vidas Secas é uma obra do Paz, e é uma obra muito importante da literatura, a gente achou que esse merecia um aprofundamento maior. Então, a gente tinha pensado em fazer um momento separado da aula para falar especificamente dessa obra, né? Então, hoje eu acho que a gente, né, não precisa aprofundar tanto em relação a Vidas Secas. Aí quem tiver depois interesse em participar, a gente vai divulgar o horário certinho, né, Moacir? Isso. Eu acho que a gente precisa fazer a leitura de alguns trechos para vocês perceberem de fato, né, o que Desculpa, quem for fazer o Paz, lê o livro todo mesmo. Isso. Mas a minha ideia era que a gente lá no clube que a gente está querendo montar, né, a gente faça a leitura completa. Mas a gente lê alguns trechos para vocês identificarem, porque, pessoal, a aula do jeito que a gente está dando aqui no ensino remoto, ela traz para vocês as características, mas nada substitui a leitura da obra, tá? A leitura da obra é que te envolve com as características, e aí sim é outra coisa a gente sentar e fazer a leitura. Mas eu vou deixar a professora Micéia continuar, porque está acabando. Porque eu coloquei ainda mais um, que é o último, o Jonélio Machado, para a gente representar essa vertente do Sul também, né? Que aí ele vai trazer não só o olhar, né? Para a gente não ter só o olhar do Nordeste, para a gente também ter esse autor, que é um autor, né, da parte de baixo do Brasil. A gente ter esse outro ponto, que é o Jonélio Machado, né? Então, é uma outra figura que, além de escrever, ele vai ser psiquiatra também. Então, ele vai trazer um outro ponto interessante para a literatura, que é esse último ponto que eu coloquei para vocês. A alternância entre o psicológico e a crítica social. Então, nas obras dele, vai ser comum essa relação entre a objetividade e a subjetividade, entre a descrição dos fatos e o que está passando na cabeça desses personagens. Então, ele já começa a introduzir a questão do fluxo de consciência,
começando ainda, bem incipiente, mas ele já traz alguns pontos dessa relação do pensamento na narrativa dele, mesclado à narrativa dos fatos. O trecho que eu coloquei para vocês, vou falar um pouco mais rápido, né, porque a nossa aula está acabando, Os Ratos, que é uma obra, assim, que traz um ponto muito interessante, que é que a obra inteira, todo o livro, ele se passa em 24 horas. É um dia só na vida desse personagem. E como que ele consegue, né, tratar um romance inteiro, todo um livro, em um dia apenas? É justamente por causa desse aprofundamento na vida desse personagem. E a partir desse aprofundamento da vida do personagem, a gente vai ver a relação crítica que ele vai colocar. E aí tem esse trechinho, que é o início do livro Os Ratos. Pode ler, Moacir. Os bem vizinhos de Naziareno Barbosa assistem ao pega com o leiteiro. Por detrás das cercas, mudos, com a mulher e um que outro filho espantado já de pé aquela hora, ouvem. Todos aqueles quintais conhecidos têm o mesmo silêncio. Noutras ocasiões, quando era apenas a briga com a mulher, esta, como o último desaforo de vítima, dizia-lhe: olha, que os vizinhos estão ouvindo. Depois, a hora da saída, eram aquelas caras curiosas às janelas, com os olhos fitos nele enquanto ele cumprimentava. O leiteiro diz-lhe aquelas coisas, despenca-se pela escadinha que vai do portão até a rua, toma as rédeas do burro e sai a galope, fustigando o animal, furioso, sem olhar para nada. Nazareno ainda fica um instante ali sozinho. A mulher havia entrado. Um ou outro olhar de criança fuzilava através das frestas das cercas. Então a gente vê aí, para começar, esse nome, Naziazeno, que lembra a questão do Nazareno, né? Que é um dos termos, né, bíblicos de sofrimento, né? Aquilo que vai trazer, né, várias outras, o Nazarento, aquele, né? A questão do sofrimento. Então a gente coloca aí no nome do personagem essa relação de sofredor, de colocar numa situação de vulnerabilidade. E o mote vai ser essa dívida que ele vai ter com o leiteiro. Né? Ele está devendo o leiteiro há muito tempo. Então, não sei se vocês sabem, mas antigamente o leite chegava na porta da sua casa. O leiteiro colocava o leitinho lá na sua porta e você deixava o dinheiro para ele, ou dependendo do acordo, você podia pagar só no final do mês. E aí, Naziazeno já está devendo há muito tempo, né? Então, ele começa com essa briga aí com o leiteiro. Então, a gente vê que é uma camada da população mais pobre, numa cidade mais de interior, e vai mostrar essa busca do Naziazeno para pagar essa dívida, que é do leite, que é uma coisa que representa a base da alimentação dessa família. Você quer comentar, Marci? Não, acho que você falou muito bem. Isso, Juliana, a gente tem até um nome que né, eles falam, né, que é o ciclo do Nordeste e o ciclo do Sul. Tem alguns críticos que fazem essa divisão. Como a gente falou, é um momento regionalista. Então, o autor vai focar em determinada região. Então, a gente viu Graciliano, Raquel, Jorge Amado, que vão focar no Nordeste, né? Jorge Amado bem específico, que ele vai focar bastante na Bahia, especificamente, e a gente vai ter outros autores no Sul, que é o caso do Jonélio Machado, que eu citei para vocês agora, e o Érico Veríssimo. E aí, pessoal, por que Nordeste e Sul? O Sul, ele também é uma parte muito excluída do nosso país, né? A gente vê que até hoje o Sul ele é caracterizado por uma outra formação, né? O Sul teve um momento histórico de tentativa de separação do resto do Brasil. O que era Brasil naquela época, né, no começo do século XX, era o eixo Rio-São Paulo. Isso, tá? Eu ia falar isso, desse eixo. E aí o Nordeste fica excluído e o Sul também fica excluído. O Norte é excluído até hoje. O Centro-Oeste também. O Centro-Oeste também. O Centro-Oeste não era nada, né? O Centro-Oeste só vai passar a ser alguma coisa com a criação de Brasília, né? Os olhares, quando eu falo que não era nada, pessoal, era no sentido de que não tinha o olhar voltado, tá? Mas Goiás é uma cidade antiguíssima, tá? E tem muitas histórias belíssimas.
Só que, em termos de visibilidade, era o eixo Rio-São Paulo, tanto o Nordeste quanto o Sul eram excluídos, e o Norte é excluído até hoje, infelizmente, né? Tanto que a gente vê que um dos maiores problemas que a gente teve no Brasil em termos de Covid foi exatamente no Norte do Brasil. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Então, podem, né, quem ainda não colocou a turma pode colocar. E até semana que vem. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.